Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Grupo Wagner e Putin em guerra. Parece que agora estão indo para um confronto mais sério, mas há ameaças. Do Grupo Wagner para Putin, acho que eles se precipitaram e deviam continuar calados. Mas eles ainda têm musculatura, onde muita gente acha que não tem, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, de onde vem a musculatura deles, de onde vem a força deles. E tem muitos russos que eram do Grupo Wagner, né, ainda são do Grupo Wagner, desse antigo, e que estão juntos, né, contra o ditador. Como na Ucrânia tem muitos russos, naquela legião pela liberdade da Rússia, tem no regimento siberiano, no regimento da Sibéria, né, tem umas 3 unidades fortes de russos lutando ao lado dos ucranianos. E o Grupo Wagner agora está sob o comando de Pavel Prigozhin. Quem é Pavel Prigozhin? É um jovem que estabeleceu uma estrutura financeira independente na República Centro-Africana, onde o pai dele, que era o dono do Grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, já tinha estabelecido uma estrutura financeira lá na República Centro-Africana, assumindo o controle de rotas de comércio, de substâncias controladas e de minas de ouro. Essa facção opera de forma autônoma em relação ao Kremlin, não tem nada a ver com o Kremlin, enquanto o cenário em Moscou enfrenta desafios financeiros graves. Eles não mandam nada para Moscou. Ficam para eles, eles estão fortalecendo esse novo Grupo Wagner, né? Quer dizer, não é novo, mas ele é oriundo daquele que foi desmontado pelo ditador. E depois que o fundador original, Yevgeny Prigozhin, pai do Pavel Prigozhin, foi morto naquele avião. Uns dizem que é acidente, eu acho que acidentaram ele, né? É um acidente diferente, né? Alguns dizem que viram um míssil batendo, parece atingindo, né? Uma versão crível, né? E o próprio Putin disse que não é nada disso. Eles estavam bêbados e cheios de cocaína na cara e tiraram o pino de uma granada e começaram a jogar um para o outro, e daí o avião explodiu. Essa é a versão do Vladimir Putin, que ele falou uns dias depois que aconteceu aquele fato. Enquanto o cenário em Moscou está enfrentando, então, crises financeiras, não tem dinheiro, movimentações de figuras influentes, inclusive como os irmãos Rotenberg, que já eram amigos de primeira data, antigos ainda de criança e adolescência do Putin, se mandaram, Putin já não fala mais com eles. Ficaram com medo do Putin resolver destruí-los, e acho que iria fazer isso. Peço a você que gosta da verdade, inscreva-se agora mesmo no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like, comente abaixo sobre as tensões que afetam a estabilidade regional da Rússia, porque a Rússia não é mais uma potência mundial, acho que nunca foi, sempre foi e será uma potência, se for continuar sendo potência, mas regional, nada mais do que isso, e faça seus comentários, conto com você. Sei que posso contar com todos vocês. As operações na África Central. Então, os membros remanescentes do Grupo Wagner, na República Centro-Africana, eles controlam redes de distribuição de recursos e mercadorias. Os mercenários dominam o fornecimento de uma substância chamada tramadol, que produzem lá. É um analgésico, é um opioide utilizado de forma irregular. A rota de entrada desse medicamento é complexa, passando por diversos territórios e seguindo uma logística fluvial pelo rio Ubangi. Eles comercializam isso na África. A receita gerada por essas atividades permite que o grupo mantenha sua influência na região. Ele tem uma influência muito grande, inclusive junto ao governo. Investigações do jornal Wall Street Journal, citando pesquisadores e fontes locais, validam a continuidade dessas operações do Grupo Wagner. Estima-se que centenas de membros continuam fixados em áreas isoladas ao longo do rio Ubangi. Embora o Estado russo tenha absorvido parte das operações estrangeiras após a morte de Yevgeny Prigozhin, que aconteceu em 2023, quando foi feita aquela rebelião dele que marchou contra Moscou, as estruturas na República Centro-Africana permanecem muito ativas. E o controle sobre essas rotas e ativos econômicos é atribuído ao filho Pavel Prigozhin. O tramadol
é uma substância, né? É um medicamento sujeito a controle especial, indicado para o tratamento de dores sob rigorosa supervisão médica. O consumo dessa substância, fora de prescrição ou em quantidades elevadas, apresenta graves riscos à saúde, incluindo dependência química e complicações neurológicas. Na região, comprimidos com concentrações muito acima dos padrões farmacêuticos são comercializados ilegalmente. Relatos indicam que a substância é utilizada por trabalhadores e combatentes para mascarar o cansaço, o que agrava os danos físicos a longo prazo. Especialistas alertam que o uso de opioides em contextos de conflito é uma tática perigosa para alterar o estado psicológico dos envolvidos. Esse uso indiscriminado afeta diversos setores da sociedade local. Na África, eles passam isso não apenas para a República Centro-Africana, mas para outros países também. Eles que coordenam esse tráfico e alimentando ciclos de dependência e violência. E a autonomia deles e desafios ao poder central. Eles estão desafiando hoje o Vladimir Putin e eu acredito, é pelo ódio que ele matou o Yevgeny, que é pai do Pavel. O Pavel quer se vingar. O Pavel Prigozhin consolidou uma gestão independente em solo africano, controlando minas de ouro produtivas. Essa atuação ocorre à margem do controle direto do governo russo, criando uma dinâmica volátil entre os mercenários e as forças oficiais, que são as forças oficiais lá ali do governo centro-africano. Analistas sugerem que Moscou evita um confronto direto para não desgastar ainda mais as suas linhas de comando. A presença do grupo na República Centro-Africana remonta a 2018, através dos acordos que garantiram acesso a recursos naturais em troca de apoio militar, que é o que eles estão fazendo. Eles dão proteção, eles treinam as tropas da República Centro-Africana, né? Eles comercializam armas também. Então eles têm uma série de atividades de negócios ilegais, mas que dão muito dinheiro, mas vivem legalmente na República Centro-Africana, protegidos pelo próprio governo. Atualmente, a integração desses elementos nas estruturas locais desafia a hegemonia russa no continente, que hoje os russos são hegemônicos ali em alguns países, não em todos, porque a China está entrando com tudo também em muitos países ali naquela região. O cenário em Moscou e a elite. A ascensão de grupos independentes está ocorrendo em paralelo a desafios internos na Rússia. Existem relatos de movimentações de figuras da elite política e econômica, como os irmãos Rotenberg, amigos de primeira hora do ditador. Desde a infância eles brincavam juntos em meio a incertezas financeiras. O custo dos conflitos e o isolamento econômico geram um clima de instabilidade nos bastidores do poder. Os irmãos Rotenberg já se mandaram da Rússia, pelo menos acha que da Rússia, ninguém sabe na Rússia onde eles estão. Eles antes procuravam, falavam diretamente, sem marcar audiência com o ditador. Eles eram tidos, inclusive, conselheiros principais, não os únicos, mas alguns dos principais conselheiros do ditador da Rússia. E por um motivo ou outro, ou talvez preventivamente, eles não tenham recebido nenhuma ameaça, mas como para não serem atacados por uma síndrome que muitos são na Rússia, de tentar pular de janela, de comer cogumelo envenenado, coisa parecida, eles resolveram desaparecer do circuito do Kremlin, né? E a proliferação de forças militares privadas está criando agora um cenário de fragmentação, que eu já divulguei isso no vídeo, preocupa os observadores internacionais, pelo menos deixa todo mundo observando. E agora com essa movimentação do Grupo Wagner na República Centro-Africana, que os russos sabiam, o Putin sabia que eles estavam lá, e eles sabem que ele tem um ódio grande pelo Putin. Porque quando morreu o Prigozhin, todos os bens, todos os negócios do Yevgeny Prigozhin, talvez deixou algum bem para o filho, mas ele pegou todas as empresas e ele puxou para ele e redistribuiu entre oligarcas da sua preferência. Primeiramente ele pegou e passou tudo para a mulher dele, Putin, essa mulher que ele vive. E depois parece que já dela ele indicou alguns oligarcas tidos como da sua confiança que administram essas conversas. E o Grupo Wagner ele desmontou e ficou aqueles que juraram lealdade a ele. Mas dentro da Rússia tem gente que ainda ameaça matá-lo para vingar a morte do Yevgeny Prigozhin. E o filho também se mandou, porque senão seria morto também. É um rapaz jovem, não sei se tem 30 anos por aí, talvez 30 e poucos, né? Mas ele também se mandou lá onde estavam as tropas dele. O próprio Grupo Wagner retirou ele da Rússia. Então vocês vejam que a Rússia não é tão... Tendo contatos, o cara consegue
né? Sendo organizado, o cara consegue entrar e sair, como esse Pavel foi embora, está lá sob a proteção da República Centro-Africana. E eles são a Rússia para eles lá, e eles que fazem os treinamentos. E então isso está criando um cenário, eu acho que cada vez mais perigoso. E ainda agora com os oligarcas, outras empresas, como a Gazprom, por exemplo, que eu tenho autorização, mas já outras empresas também não divulgadas tiveram autorização para formar milícias, né, formar exércitos particulares, com a justificativa de defender as instalações contra os ataques ucranianos, não vão defender nada, não tem nem armamento para isso, né? Não estão fabricando em número suficiente, mas acho que a esperança do Putin é vender essas armas para eles. Panzer, sistemas Panzer, S-400, entre outros. Então essa é para se defender dos ataques ucranianos. Ele precisa descobrir um antídoto, quer dizer, já está, né? Ele mesmo está recrutando, entrevistando mais gente, ele já tem entre 800 a 1000 guarda-costas diariamente em volta dele, está reforçando isso com mais gente leal a ele, né? Que é capaz de morrer por ele. E o cenário na África demonstra fissuras na estrutura de poder que anteriormente estava centralizada. O Yevgeny Prigozhin era dele, o grupo Wagner era dele, eram leais a ele, eram fiéis a eles. Enquanto os recursos são geridos de forma autônoma por lideranças mercenárias, Moscou lida com pressões internas e a saída de aliados influentes, tais como os irmãos Rotenberg. A evolução dessas forças privadas indica uma transformação profunda nas dinâmicas de segurança e poder na região. Corre boatos não confirmados de que existem alguns outros amigos dele, tidos também como aliados, sempre de primeira hora, conselheiros que resolviam os problemas para ele, que estão sendo vigiados para que eles não fujam. Essa é a Rússia que Vladimir Putin construiu, que virou depois da guerra na Ucrânia. Ali nada vai dar certo, mesmo com aqueles que torcem para ele. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado pela audiência de todos.